Os casos mais famosos envolvendo bruxas ocorreram durante a chamada Era das Bruxas, na Europa, especialmente durante o século XVI e XVII. Durante essa época, muitas pessoas foram acusadas de serem bruxas e condenadas à morte. O caso mais notório foi o Processo de Salem, nos Estados Unidos, em 1692, onde mais de 20 pessoas foram condenadas à morte por bruxaria. Outros casos famosos ocorreram na Alemanha, França e Inglaterra. A crença na bruxaria era muito forte na época, e muitas pessoas foram condenadas com base em acusações infundadas e provas fracas. Nesse vídeo, vamos te contar tudo sobre o caso das Bruxas de Salem ou o Processo das Bruxas de Salem, como é conhecido nos Estados Unidos. O Processo das Bruxas de Salem ocorreu em 1692, na cidade de Salem, Massachusetts. Ele começou quando algumas meninas acusaram algumas mulheres da cidade de serem bruxas e de terem feito elas ficarem doentes. A acusação rapidamente se espalhou e outras pessoas começaram a ser acusadas de bruxaria. Durante o processo, as acusadas foram submetidas a julgamentos injustos e tortura para obter confissões. Muitas das acusadas foram condenadas e executadas, enquanto outras morreram na prisão. O caso de Salem é considerado um dos maiores erros judiciais da história americana. Ele ilustra como a crença na bruxaria pode levar à injustiça e à violência. Após o processo, as acusações foram revistas e as pessoas condenadas foram posteriormente oficialmente desculpadas. A história de Salem é amplamente estudada e discutida, e é considerada uma lição importante sobre como a intolerância e a falta de julgamento crítico podem levar a resultados trágicos. Tudo começou quando um grupo de meninas adolescentes começou a apresentar comportamentos estranhos e a acusar outras mulheres da cidade de bruxaria. Elas alegavam que as bruxas as estavam atormentando. Essas meninas eram filhas de famílias importantes e influentes da cidade. As acusações de bruxaria se espalharam rapidamente, e muitas pessoas foram presas e julgadas com base em acusações infundadas e provas fracas. Algumas das técnicas utilizadas para obter confissões incluíam a tortura e a ameaça de morte. A maioria das pessoas condenadas eram mulheres pobres e sem recursos, e muitas das acusadas foram condenadas com base em acusações sem provas concretas e baseadas em depoimentos de testemunhas oculares. Um dos relatos mais conhecidos sobre as bruxas de Salem é a deposição de Putnam Jr., uma das meninas adolescentes que inicialmente acusou as mulheres de bruxaria. Ela deu sua deposição em março de 1692 e foi preservada nos arquivos do processo. Nessa deposição, Anne afirmou que as bruxas a atormentavam e que ela podia ver as bruxas se reunindo e dançando em volta de uma fogueira. Ela afirmou que as bruxas a ameaçavam e a obrigavam a assinar um pacto com o diabo. Ela também afirmou que as bruxas a impediam de dormir e a faziam sentir dores e espasmos. Anne também fez acusações contra outras mulheres da cidade, incluindo sua própria mãe. Ela testemunhou contra muitas das acusadas, e suas acusações foram consideradas como provas no julgamento. É importante notar que as acusações de Anne e outras meninas adolescentes eram baseadas em visões e sonhos, e não em provas concretas. Alguns historiadores acreditam que suas acusações poderiam ter sido influenciadas por problemas em sua própria vida, como problemas familiares e estresse. Alguns historiadores também acreditam que a onda de acusações de bruxaria em Salem foi uma resposta ao estresse e à instabilidade causada por conflitos entre os colonos europeus e os índios americanos, bem como pela competição econômica entre as famílias da cidade. Outros argumentam que a crença nas bruxas era uma forma de controlar as mulheres e as pessoas pobres, que eram marginalizadas na sociedade puritana da época. Após o processo, as acusações foram revistas e as pessoas condenadas foram posteriormente oficialmente desculpadas. A história do Processo de Salem é amplamente estudada e discutida como é um exemplo de como as crenças e as superstições podem influenciar as decisões judiciais. Temos vídeos novos todos os dias. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal.